Se você chegou até aqui, respire e receba esta verdade como quem assina diante do céu. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, não porque você não possa sangrar, mas porque o propósito de Deus é mais alto do que qualquer trama. Hoje, você decide viver pela promessa e não pela circunstância. Hoje, você alinha mente, boca e passos ao decreto do Senhor quando a dor falar alto. Você lembrará que existir não é prosperar. Quando a acusação se erguer, você responderá com mansidão e firmeza. Minha identidade está em Cristo. Quando o medo tentar escrever o fim, você lerá de novo o começo que Deus já escreveu. Agora, ore comigo em simplicidade. Pai, eu me submeto à Tua palavra. Eu renuncio acordos com a mentira. Eu perdoo quem me feriu. Eu recebo a paz de Cristo, guardando minha mente e meu coração. Eu declaro pela fé: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu escolho avançar, em nome de Jesus. Amém. E enquanto esta paz desce sobre você, eu te peço um gesto de fé que continue essa corrente de esperança sem quebrar o que Deus está fazendo. Se esta palavra te alcançou, curta agora. Inscreva-se e ative o sino para que mais vidas respirem hoje. Escreva nos comentários: eu escolho avançar, como um selo público da sua decisão. E compartilhe este vídeo com alguém que está sob pressão. Durante esta semana, ao acordar e antes de dormir, repita com calma: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E escolha um gesto simples de obediência, uma ligação de reconciliação, um pedido de perdão, um agradecimento honesto. Pequenas fidelidades constroem grandes confianças e grandes confianças atravessam grandes batalhas. Você não caminha sozinho. O Deus que trouxe Sião do exílio guarda também você. Então levante a cabeça, respire fundo e comece de novo agora, com paz, com coragem, com a certeza de que a última palavra já foi dada pelo céu. E ela diz: vitória. Provas e confirmações não servem para inflar o ego, servem para ancorar a esperança. Quando a Escritura declara que nenhuma arma forjada prosperará, ela conversa com uma galeria inteira de testemunhas. José foi alvo de inveja e mentira, porém a prisão virou ponte para o propósito. Moisés ficou encurralado entre mar e exército, e a água se abriu quando não havia estrada. Davi parecia pequeno diante de um gigante que resumia a arma perfeita, mas a pedra guiada por confiança derrubou o impossível. Acima de todos, Jesus foi cravado na cruz e o inferno soou vitória antecipada. No terceiro dia, a morte perdeu o domínio e a ressurreição selou para sempre que nenhum instrumento consegue alterar os desígnios de Deus. Essas narrativas não são contos para consolo frágil, são jurisprudência do céu, decisões já proferidas que orientam casos atuais. Quando você lembra delas, a mente recebe um precedente e a alma recusa pactos com a derrota. Por isso a memória se torna arma. Lembrar é lutar. Esquecer é ceder terreno. Quando Israel atravessou o Jordão, levantou pedras de lembrança para que as futuras gerações perguntassem e ouvissem de novo sobre a mão do Senhor. Hoje fazemos a mesma coisa de maneira simples. Escrevemos num caderno as intervenções de Deus. Damos nome aos livramentos.
contamos de novo as portas que se abriram e as palavras que nos sustentaram. Toda vez que a acusação tenta narrar o fim, usamos essas memórias como contra-argumentação. Se o Senhor fez ontem, Ele fará hoje. Se Ele sustentou no deserto, Ele sustentará no caminho de casa. A memória também limpa a lente com que enxergamos a demora. Muitas respostas de Deus crescem no tempo. Uma semente não apressa a primavera. A fidelidade não é apressada, porém é certa. Quando você registra pequenos sinais, o coração aprende que o céu trabalha nos bastidores, mesmo quando os palcos parecem vazios. É assim que a palavra nenhuma se aloja na rotina e muda a sua postura. Não esperamos por um grande milagre para então confiar. Confiamos e por isso atravessamos o vale em paz. Não negamos o ruído, mas negamos a Ele o trono. Aqui entra um exercício de prática diária. Escolha 3 verdades e mantenha-as circulando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A paz de Cristo guarda minha mente e meu coração. Você as pronuncia ao acordar, no trânsito, ao deitar, não para manipular Deus, mas para educar a alma. Palavras repetidas com fé criam corredores por onde a esperança volta a caminhar. A ansiedade perde território quando a verdade ganha voz. Outro exercício é o perdão cotidiano. Ele encerra ciclos onde a arma prosperaria por dentro. Perdoar não é concordar, é recusar a prisão. Quando a mão solta, a ofensa, o coração fica livre para obedecer de novo, e pessoas livres discernem melhor as setas disfarçadas. Talvez você diga que não possui histórias grandiosas, que a sua biografia parece comum demais. O Evangelho chama comum de Campo Santo. É no pão de cada dia que Deus mostra providência. Você acordou em paz depois de uma noite difícil? Isso é preservação. Uma conversa esclareceu um mal-entendido. Isso é livramento. Uma ideia simples reorganizou suas contas. Isso é provisão. Pequenas fidelidades constroem grandes confianças. E grandes confianças enfrentam grandes armas sem se curvar. Por isso mantenha um altar de gratidão humilde. Ela não romantiza a dor. Ela reconhece a mão de Deus no meio das arestas. E quem reconhece a mão de Deus reconhece também que a história não termina nas mãos do medo. Quando a lembrança aquecer o peito, diga com calma: eu me lembro do Senhor. Eu me lembro de suas obras. Eu me lembro que nenhuma arma terá poder para cancelar o que ele escreveu. E então caminhe mais um passo, porque a lembrança acende coragem, e a coragem sustenta obediência. E a obediência diária é o caminho por onde a promessa se cumpre no ritmo de Deus. Com isso, o coração chega inteiro ao clímax. O escudo do céu não é metáfora, é cuidado real. E no próximo movimento veremos como essa proteção se traduz em decisão concreta para hoje. Chegamos ao ponto de virada. A palavra nenhuma não deixa frestas. Não diz algumas, não diz quase todas, diz nenhuma. Por isso a promessa não muda o terreno da batalha. Ela redefine o resultado. Flechas podem voar, ruídos podem aumentar, pressões podem apertar, mas o desfecho já foi assinado no céu. Quando essa certeza desce do ouvido ao coração, a postura muda. Deixamos de caminhar curvados pelo que sentimos e passamos a caminhar erguidos pelo que Deus disse. Não é negação da dor, é negação do domínio da dor. Não é magia, é aliança.
O escudo não nasce do esforço humano, nasce da fidelidade de Deus. Por isso, confiança é a chave que aciona a herança. Crer não é fechar os olhos, é abrir os olhos para um decreto superior. Nenhuma não permite exceção. Nenhuma acusação terá a última palavra. Nenhuma trama secreta cancelará o que Deus escreveu. Nenhuma memória de queda apagará o chamado. Algumas armas podem tocar a pele, podem atrapalhar os planos por um instante, mas não tocarão o centro da identidade. Não arrancarão o que Cristo selou. Quando você acorda com isso no peito, as palavras mudam, a mente aprende a responder: minha história não está nas mãos do medo, minha história está nas mãos do Senhor. Eu não sou vítima, eu sou herdeiro, eu não caminho sozinho, eu caminho em Cristo. Para que essa virada não seja apenas emoção de um dia, ela precisa se tornar prática diária. Escolha um versículo e o mantenha nos lábios. Escolha um gesto de obediência e o mantenha nas mãos. Escolha um pensamento verdadeiro e o mantenha na mente. A fé entra pela repetição santa. O coração aprende pelo hábito. Assim, o escudo se levanta antes que a seta chegue. Assim, a paz guarda o terreno antes que a ansiedade ocupe o espaço. Lembre de Jesus diante da cruz. Parecia fim, o céu já havia escrito começo. Lembre de Davi diante do gigante. Parecia desproporção, o céu já havia escrito queda do inimigo. Lembre de José no cárcere. Parecia atraso, o céu já havia escrito promoção. Estas memórias são pedras de lembrança. Com elas a alma constrói confiança de longo prazo. Se hoje você sente que a arma avançou demais, pare e respire. Nomeie a pressão, traga a promessa. Fale com o Pai. Senhor, eu me submeto ao teu decreto. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu escolho avançar. O ponto de virada acontece aqui. Não quando tudo ao redor muda, mas quando o coração se reposiciona debaixo da palavra. E é desse lugar que veremos no próximo passo como viver essa vitória no cotidiano, em decisões simples e constantes. Quando falamos que nenhuma arma forjada prosperará, não estamos dizendo que não sentiremos pressão. Por vezes a arma parece avançar, por vezes as circunstâncias se alinham como se o ataque tivesse obtido vantagem. É nessa hora que muitos concluem depressa: Deus me abandonou. Mas a Escritura não autoriza esse veredito. Ela nos ensina por que algumas armas parecem prosperar por um tempo e como desativamos o seu curso. A primeira razão é o acordo que fazemos sem perceber. Concordamos com a narrativa do medo, repetimos a sentença do acusador com a nossa própria boca, plantamos no coração palavras que não nasceram no coração de Deus. Quando a alma assina embaixo do rótulo, a arma ganha combustível. A segunda razão é a amargura. Feridas não tratadas viram raízes. Raízes criam um sistema subterrâneo que sequestra a alegria e corrói a confiança. A amargura é uma arma que prospera por dentro e precisa ser arrancada com perdão. A terceira razão é o isolamento. Lutamos sozinhos, escondemos a dor, evitamos luz e comunidade. E na penumbra,
A mentira cresce sem resistência. A quarta razão é a impaciência. Queremos a resposta no nosso relógio. Interpretamos o silêncio como ausência e trocamos obediência por atalhos. Atalhos podem parecer vitória rápida, mas nos distanciam do propósito. Há também uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Paulo afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue. Há pressões invisíveis, resistências que se opõem ao avanço do Evangelho em nós e através de nós. Por isso, o texto de Efésios fala de armadura, verdade cingindo a mente, justiça guardando o peito, Evangelho calçando os passos, escudo da fé apagando dardos, capacete da salvação protegendo pensamentos, espada da palavra restaurando o discurso e oração em todo o tempo. Quando a arma parece prosperar, a resposta não é pânico, é vestir de novo o que nos foi dado, é lembrar que isto não é amuleto, é aliança, proteção orientada ao propósito. Deus não prometeu inexistência de feridas. Prometeu que nenhuma ferida definirá o final. Não é triunfalismo fácil, é perseverança santa, é tratar a dor sem ceder autoridade à dor, é chorar sem entregar o destino às lágrimas. Como se desativa o avanço aparente, primeiro discernindo, nomeie o que está acontecendo sem exagero nem negação. Diga: estou sob acusação, estou sob inveja, estou sob pressão. A verdade começa quando nomeamos. Segundo, reposicione a voz. Substitua a repetição da sentença pela repetição da promessa. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor. Terceiro, pratique perdão como ato de proteção. Perdão não minimiza a dor, retira o veneno do coração. Quarto, busque cobertura espiritual e comunitária. Confesse a alguém maduro. Permita que mãos levantem os seus braços cansados. Quinto, estabeleça limites práticos. Corte fontes de comparação doentia, reduza a dieta de notícias tóxicas, organize o sono, cuide do corpo. O corpo cansado amplifica a seta. Sexto, obedeça no pequeno. A obediência diária fecha frestas por onde as flechas entravam. Sétimo, celebre pequenos sinais. A alegria do Senhor é força. A celebração mantém viva a memória da fidelidade. Memória é munição contra a mentira. Talvez você diga: mas eu já fui ferido, já perdi tempo, já vi uma arma destruir algo precioso. O Evangelho responde: a cruz parecia o fim. A ressurreição revelou que a arma não prosperou. Em Cristo até perdas são redimidas. Não minimizamos o dano, mas negamos a Ele o direito de governar. O que o inimigo planejou para o mal, Deus pode converter em bem. Isso não é slogan, é história repetida nas Escrituras e nas nossas biografias. Por isso, declare de novo com calma: eu não sou vítima, eu pertenço a Cristo. Meu futuro não é escrito por acusações, é escrito pelo Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Respire, deixe a paz que excede o entendimento guardar mente e coração. E siga,
porque o ponto de virada se aproxima. E no próximo passo veremos como a palavra nenhuma não deixa espaço para exceções e como isso muda a sua postura diante de cada batalha. Quando Isaías diz que armas são forjadas, ele reconhece a textura psicológica do ataque. Muitas vezes não vemos espadas, vemos frases que se alojam como farpas, vemos lembranças que voltam à noite e sopram interpretações de derrota. Vemos olhares que nos fazem duvidar do nosso valor. Por isso a batalha passa pelo coração e pela mente. A Escritura chama isso de renovar o entendimento, porque aquilo que acreditamos se torna a moldura pela qual lemos a vida. Se aceitamos a narrativa do medo, qualquer ruído vira sentença. Se recebemos a narrativa do Evangelho, o mesmo ruído vira oportunidade de ver a fidelidade de Deus. Armas verbais tentam rotular. Você não é capaz. Você sempre falha. Ninguém precisa de você. Armas internas repetem esse rótulo até que ele pareça verdade. Por isso a promessa não é apenas escudo externo, é correção interna. Nenhuma arma prosperará. Inclui nenhuma mentira terá a última palavra, nenhuma acusação escreverá seu fim. Você responderá com a verdade, com mansidão e firmeza, e a justiça que vem de Deus te sustentará quando sua força vacilar. Pergunte ao seu coração: quais frases você permitiu morar dentro de você? Quais memórias você alimenta que reforçam o medo? Quais comparações sequestram sua esperança? Quando essa triagem acontece, a luz entra, e com a luz vem a possibilidade de escolher outra voz. A fé não nega a dor, mas nega à dor o direito de governar. Por isso praticamos um chamado e resposta santo. Se você crê, diga comigo agora: eu não sou vítima. Minha história está nas mãos de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Repita devagar. Deixe as palavras alcançarem o corpo, porque o corpo também memorizou o susto e a tensão. Respire. Receba a paz de Cristo. Não é psicologia triunfalista, é discipulado do coração. É alinhar pensamento e fala ao que Deus já declarou. É recusar o cinismo que diz que nada muda e, ao mesmo tempo, recusar a ingenuidade que promete uma vida sem impactos. Existirão impactos. O que não existirá é um veredito contrário ao propósito do Senhor. Veja duas cenas breves que espelham essa verdade. Márcia recebeu o e-mail de demissão às 8h12, o peito afundou, a arma parecia perfeita. 3 semanas depois, uma porta que ela não conhecia se abriu. Não trouxe apenas salário, trouxe reconciliação com a identidade. A arma existiu, não prosperou. João foi alvejado por um boato. Sua reputação parecia ruir. 30 dias depois, a verdade o promoveu. Quando Deus assina, nenhum tribunal paralelo prevalece. Você também tem memórias assim, talvez pequenas, talvez você tenha esquecido, mas elas existem. Recorde, quando a memória da fidelidade é trazida de volta, a fé fica de pé de novo. E se a sua história recente parece não oferecer exemplo algum, então se alimente das histórias das Escrituras. José no cárcere, Davi diante do gigante, Israel diante do mar e, sobretudo, Cristo diante da cruz. A arma foi forjada contra ele, mas ao terceiro dia a morte perdeu o fôlego. É essa ressurreição que ancora nossa esperança. Para cooperar com a promessa,
Adote hábitos que protejam a mente. Vigie a dieta da alma, o que você consome, o que você repete, o que você publica. Palavras constroem atmosferas, por isso fale vida, não como negação do real, mas como afirmação do decreto do céu. Pratique perdão onde o veneno entrou, porque a amargura é uma arma que prospera por dentro. Renuncie alianças com medo das instruções disfarçadas, e troque pressa por obediência. Obediência parece lenta, mas chega inteira. Se hoje você está cansado, tudo bem. Não lute sozinho. Confesse a alguém maduro. Receba oração. Submeta seus pensamentos a Cristo. E quando a antiga voz retornar, responda com a Escritura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu escolho avançar. Você não está repetindo mágica. Você está lembrando ao seu coração quem é o seu Deus e qual é a sua herança. Agora coloque a mão sobre o peito por um instante. Diga com calma: eu pertenço a Cristo. Meu futuro não é escrito pelo medo, é escrito pelo Senhor. E siga comigo, porque esta promessa continuará se desdobrando nos próximos passos. Em Isaías 54 encontramos um povo que retorna do exílio. Sião volta para uma terra com muros derrubados, casas queimadas e memórias feridas. É nesse cenário que o Senhor fala por meio do profeta e manda alargar a tenda, firmar as cordas e fortalecer as estacas, porque virá tempo de reconstrução e de fecundidade. A promessa de que nenhuma arma forjada prosperará nasce dentro desse contexto de aliança renovada. Não é uma frase solta. É a voz de Deus assegurando ao seu povo que a obra recomeçada por ele terá preservação e destino. Armas poderão ser fabricadas, mas não terão a última palavra sobre aquilo que o Senhor levantou. Quando trazemos essa palavra para hoje, não estamos arrancando o versículo do seu chão histórico. Em Cristo somos enxertados no povo da aliança. Por meio da cruz participamos da herança dos servos do Senhor. Paulo diz que em Cristo os que eram de longe foram aproximados. Ele afirma que somos descendência de Abraão pela fé. Por isso, a lógica do texto se cumpre nos discípulos de Jesus. A fidelidade de Deus que guardou Sião continua guardando a igreja e cada filho que se refugia no nome do Senhor. O versículo termina dizendo que esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Herança significa algo concedido por direito de filiação e não por barganha. Justiça que procede de Deus significa que a base da proteção não é o nosso mérito, e sim a obra do Cristo. É por isso que esta promessa é firme, ela repousa no caráter imutável de Deus e no sangue da nova aliança. Para não distorcer a Escritura, precisamos afirmar com clareza que Isaías 54:17 não promete uma vida sem choques. A palavra não diz que não haverá flechas, diz que não prosperarão. Existir é diferente de prosperar. Uma arma pode ser construída, pode até ser disparada e ferir por um tempo, mas não cumprirá o objetivo de destruir o propósito de Deus em nós. A promessa não apaga toda dor. A promessa garante que a dor não é a senhora do nosso destino. Isto não é um amuleto, não é uma fórmula, é a aliança, é o Deus que vela por sua palavra para cumprir, é proteção orientada ao propósito, é
A fidelidade do Senhor guarda o que Ele começou, e Ele mesmo leva a bom termo o que inicia. O texto também menciona que toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Há armas materiais e há armas verbais, acusações, calúnias, narrativas que tentam sequestrar nossa identidade. O Senhor declara que tais vozes não definirão o veredito final. O servo do Senhor responde com verdade, mansidão e firmeza, e confia que Deus mesmo vindica a sua justiça. A aplicação dessa promessa pede duas posturas: confiar e cooperar. Confiar significa descansar no decreto do céu, crer que a história já tem um final escrito por Deus. Cooperar significa alinhar coração, mente e boca com a verdade do Evangelho, rejeitar o discurso de derrota que plantamos em nós mesmos, vigiar o que alimenta o pensamento, escolher perdão onde houve ofensa, renunciar alianças com medo, abrir espaço para a obediência diária. Às vezes a arma não prospera porque você levantou o escudo da fé e permaneceu de pé. Outras vezes ela não prospera porque Deus fechou uma porta que parecia essencial, mas que no longo prazo desviaria do chamado. Assim como Sião precisou crer enquanto ainda via ruínas, nós também cremos antes de ver tudo restaurado. Alargamos a tenda enquanto ainda contamos perdas. Firmamos as estacas enquanto ainda sentimos o vento, porque a palavra de Deus nos convida a preparar lugar para o que Ele prometeu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que ninguém tentará. Significa que nada terá poder de selar contra nós uma sentença que Deus não escreveu. O Pai que trouxe de volta os exilados guarda também você. E em Cristo a sua herança é viver e concluir o que o Senhor confiou às suas mãos. Nenhuma arma forjada prosperará contra o que Ele decidiu realizar em sua vida. Se hoje algo foi forjado contra você, uma palavra que cortou fundo, uma porta que se fechou, um medo silencioso na madrugada, esta mensagem é o seu contra-ataque. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra você prosperará. E isso não significa ausência de lutas, significa um desfecho diferente. Você pode sentir o impacto, mas não será destruído. Pode atrasar, mas não perderá o propósito que Deus escreveu para a sua vida em Cristo. Isto não é uma fórmula mágica, é aliança, é o compromisso fiel de Deus com o seu povo. Quando o mundo disser fim, o céu já escreveu começo. Quando a acusação gritar, a graça responde mais alto. Fique comigo, respire fundo e deixe a verdade descer do ouvido ao coração. No final faremos uma oração breve e poderosa, e você se levantará certo de que não caminha sozinho.